Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria é poder estar unidos. Unidos a Deus, unidos uns com os outros, em torno da Santa Palavra. Da palavra que orienta a nossa vida. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, que chega até você. Que bom, de verdade, que bom nós estarmos juntos, meditando, colhendo de Deus aquilo que Ele nos fala pela sua Santa Palavra. Eu quero convidar você a abrir o seu coração. Estamos estudando a primeira carta de Coríntios e eu tenho certeza que ela fará cada vez mais um bem imenso para a sua alma. Vamos suplicar ao Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você para o nosso estudo bíblico. É a primeira carta de Coríntios que nós estamos estudando. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e anota aí o texto que hoje nós vamos meditar. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 17 até o versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 17 a 24. Vamos ler o texto? Fora desse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribui e na qual Deus o chamou. É esta a orientação que tenho dado em todas as igrejas. Um já era circuncidado quando foi chamado, que não desfaça a sua circuncisão. Outro era incircunciso ao ser chamado, que não se faça circuncidar. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Continue cada um na condição em que se achava quando foi chamado. Era escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isso. Se também puderes tornar-te livre, vê o que é mais proveitoso. Pois quem era escravo quando foi chamado no Senhor é um liberto do Senhor. Do mesmo modo, quem era livre quando foi chamado é um escravo de Cristo. Realmente foste comprados. Não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Irmãos, continue cada um diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado. Nós aqui estamos percebendo a orientação que o apóstolo está dando a partir das perguntas que vieram da comunidade de Corinto, quando ele está escrevendo essa carta. A gente começa com o versículo 17, quando ele está dizendo, olha, fora a esse caso que eu disse anteriormente, né? Aquilo que ele estava dizendo do casamento de um cristão com um não cristão, da separação, porque a gente precisa entender que ainda a fórmula sacramental do matrimônio ainda não estava estabelecida nesse tempo da comunidade de Corinto. Isso foi no decorrer da passagem do tempo. Na verdade, o matrimônio ele era um contrato entre o casal mesmo. Era uma palavra. Mas como uma palavra acabou perdendo força, né, no sentido assim, daquele comprometimento de fidelidade, né, Deus inspirou, né, a partir daquilo que é a instituição sacramental em Cristo, tornando o matrimônio como um sacramento, não só um contrato social. A partir de Cristo ele se torna sacramento. O amor é sacramentalizado. Então, antes era entre o casal e depois essa instituição feita diante da igreja como testemunha. O padre é o testemunha, é aquele que testemunha o enlace matrimonial a partir daquilo que nós, dentro do sacramento do matrimônio, vemos ali as promessas matrimoniais, né? Aquilo que é edificante de ver na vivência de cada um dentro do sacramento do matrimônio. E o apóstolo está aqui usando a imagem da circuncisão para dizer, olha, da forma com que você chegou ao encontrar-se com Cristo, permaneça. Se você
é celibatário, permaneça celibatário. Se você é casado, permaneça casado. Se você foi circuncidado, não esconda a circuncisão. Você não precisa fazer uma cirurgia de reversão da circuncisão, porque ela não vale mais nada no sentido próprio da vida cristã. Se você não foi circuncidado, não se circuncise, porque isso é uma prática da realidade da lei mosaica lá do Antigo Testamento. E o que Paulo vai mostrar exatamente? O que mais importa, o que conta? O que conta para nós é a observância dos mandamentos de Deus. Casado ou celibatário, solteiro, né? Religioso, religiosa, sacerdote, membro de comunidade, o que importa é, o que é levado em conta é a observância dos mandamentos de Deus. Ele vai até tocar na realidade aqui dos escravos. Naquela época era lícita a escravidão dentro do Império Romano. Mas ele não está aqui dizendo que era digno, estava dentro da condição da dignidade humana, mas dentro de uma situação que não podia ser alterada naquele momento. Paulo está dizendo, olha, na condição que você está, entenda que você é livre em Cristo. Se você puder conseguir a sua libertação da escravidão, bendito seja Deus, mas o mais importante, entenda que você já foi liberto por Cristo. Mas se você é livre, entenda que a partir do batismo você se torna escravo de Cristo, no bom sentido, né? Nós precisamos obedecer ao nosso Senhor, a partir da realidade do batismo. Então, ele está mostrando exatamente para nós, a partir dessa realidade, que nós tivemos um preço. O preço do nosso resgate. Nós fomos libertos pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. E por isso Paulo vai dizer, não vos deixeis escravizar por nenhum ser humano. Continue cada um diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado. O mais importante é a santidade. O mais importante é viver com originalidade e autenticidade a nossa vocação, o nosso chamado. Isso é fundamental. É fundamental para mim e para você. É fundamental entender que nós somos chamados a observar os mandamentos de Deus. É fundamental que nós somos chamados a crescer espiritualmente. E quando a gente não se aceita, quando a gente principalmente não resolve os conflitos e a gente acaba aceitando os conflitos e vivendo em um constante conflito, querendo ser aquilo que nós não somos, a gente acaba comprometendo o nosso crescimento espiritual. É isso que o apóstolo está tratando aqui. A gente acaba comprometendo a nossa vida. Se você é casado, permaneça como você está. Lute para edificar e santificar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, aquilo que Deus te deu. Trabalhe honrando, obedecendo, observando os mandamentos, para que a sua casa seja uma casa abençoada através do seu sim. É o que o apóstolo está dizendo. A minha comunidade, Canção Nova, a igreja precisa ser abençoada pelo meu sacerdócio vivido com originalidade e autenticidade. Dentro da vida espiritual, existe um livro chamado Filoteia, que São Francisco Xavier, ou melhor, São Francisco de Sales escreveu. E ele vai mostrar ali a vida espiritual de cada estado de vida, de cada realidade. O casal, a família. Quem é casado não pode querer viver uma vida espiritual de um monge. Eu vou ficar o dia inteiro na igreja, em adoração, e esquecer das obrigações familiares. Não. Cada um deve viver a sua vida espiritual, cada um deve viver a sua vocação com autenticidade, cada um deve entender o chamado que recebeu de Deus. Portanto, Paulo vai dizer, continue como você estava antes. Você não precisa mudar. E aceite. Eu vou brincar, tá? Aceite, porque dói menos. Cada vocação tem a sua cruz. A vocação sacerdotal, celibatária, a vocação matrimonial, aqueles que estão na vida de solteiros ainda, talvez indefinidos ou já direcionados, cada vocação tem a sua cruz. O importante é nós abraçarmos a nossa cruz. O importante é entender que a nossa cruz é fonte de santificação. O importante é entender que o Senhor nos chama a viver bem a nossa vocação e a fazer bem aquilo que nós somos chamados. Dessa forma, nós estaremos honrando a Deus. Qual é a mensagem que nós poderíamos tirar hoje? Já volto aqui ao texto que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha o que o apóstolo diz aqui no versículo
19b. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Então eu vou colocar aqui esse versículo como mensagem de Deus para mim. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Portanto, devo lutar para honrar o meu estado de vida. É o matrimônio? O matrimônio. É o celibato? O celibato. É o sacerdócio? O sacerdócio. Para que Deus seja honrado e eu seja feliz. Volto a dizer, cruz tem no sacerdócio, no celibato, no casamento, mas abraçar a cruz e viver bem o chamado que Deus nos fez, aí está o segredo, aí está a aplicação da palavra de hoje. Superar, lutar, reconciliar, retomar, reconsiderar, viver e não ficar pensando, eu seria feliz se eu tivesse, se eu não tivesse. Mas agora eu não sou feliz. Encontre a felicidade está na observância dos mandamentos e em você assumir o seu papel, assumir a sua vocação com determinação, com autenticidade, e você vai ver, você vai honrar a Deus e você vai experimentar a felicidade dessa honra a Deus. E essa honra a Deus no matrimônio vai ser o esposo sendo um bom esposo para sua esposa, para os seus filhos, um bom pai, e assim por diante, tá certo? Então, viva isso e você vai experimentar essa graça de Deus na sua vida. Vamos rezar? Senhor, nós só podemos agradecer pela maravilhosa obra da sua palavra na nossa vida, que nos coloque em conformidade com a sua vontade. O que eu quero é a sua vontade. E a sua vontade para mim, no meu caso, eu, Padre Roger, é o sacerdócio, é a vida celibatária. E eu quero honrar o Senhor sendo fiel nessa vocação que o Senhor me confiou. E eu sei que agora diversos estados de vida estão rezando comigo nesse momento, fazendo o estudo bíblico. E assim eu peço que o Senhor faça com cada um desses meus irmãos, levando-os a observar onde eles devem melhorar, onde eles devem dar passos, onde eles devem investir para viverem bem o chamado, viverem bem a vocação, mas dando a eles também os meios que eles precisam, Senhor, para viver aquilo que é o seu querer e a sua vontade. O que eu peço hoje, por mim e por eles, é que eu coloque como prioridade da minha vida a observância dos seus mandamentos. E assim eu serei bênção no chamado, na vocação que o Senhor me confiou. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Obrigado por nos fazer livres. E eu hoje, diante da Sua presença, não quero me escravizar a ninguém, a nenhum ser humano. Na verdade, Senhor, eu sou escravo do Senhor, porque o Senhor é o meu Senhor e eu quero obedecer, observar cada uma das Suas ordens. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Obedeça cada uma das ordens, observe cada um dos mandamentos do Senhor. E eu tenho certeza que você vai ser, dentro do seu chamado específico, uma grande bênção, um grande instrumento. Porque quando a gente ordena a nossa vida a partir da ordem do céu, aquilo que nós vivemos aqui na terra é abençoado e é santificado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.